Gente, nós estamos aí vivendo um momento de eleição. Eu digo quase que diariamente aqui, vou me repetir. As pessoas falam muito da Câmara de Vereadores. O que esses vereadores estão fazendo? E eu digo aqui sempre, quase que todo dia eu falo sobre essa Câmara. Quase que sem exceção, os vereadores estão trabalhando muito, fazendo o que lhes cabe. O vereador, ele não tem que tapar buraco, ele não tem que botar lâmpada, ele não tem que fazer quebra-molas. O vereador, ele tem que criar projetos, ele tem que fazer a cidade andar e fiscalizar as obras da prefeitura, fiscalizar o governo. Essa é a função do vereador, essa é a função do deputado estadual, que é fiscalizar o governo, que é fiscalizar o governador. É a função do Congresso. As pessoas confundem muito, né? Por serem despolitizadas, por não entenderem de política, as pessoas confundem muito e falam, porque os vereadores não estão fazendo nada. E quando você vê um vereador inaugurando um quebra-molas, e eu não tenho nada, eu não sou contra isso. Tá? As pessoas aplaudem, que parabéns ao vereador porque fez um quebra-mola. Não é função de vereador. Função de vereador é fiscalizar o governo e criar projetos, criar coisas novas para a cidade. Projetos de turismo, melhoria da saúde, saber por que o hemonúcleo está fechado, por que as escolas estão fechadas. E o vereador Rangel hoje veio para a gente bater um papo exatamente sobre isso. Concorda comigo, vereador, sobre a função do vereador? Bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos os telespectadores aí da Diário TV, sempre líder de audiência, né? Hélio, eu quando, em 2020, quando eu fiz campanha, eu lembro que nas minhas andanças, né, as pessoas perguntavam muito isso. Rangel, eu tenho um problema aqui no meu bairro, eu tenho um problema aqui na minha rua, a gente precisa asfaltar, a gente precisa de lâmpada e tal. Eu falei, então você está conversando com o cara errado. Porque isso é uma atribuição do executivo, do prefeito. Quando vem um candidato a prefeito, é que você tem que fazer. E aí eles me perguntavam, mas então o que faz um vereador? E aí eu falei, vamos pesquisar aqui no Google rapidinho. Quando você bota lá no Google, função do vereador, em 2 linhas está explicado. É legislar e fiscalizar. Ou seja, criarem leis, mas tem que ser leis efetivas também. Não adianta aquela coisa de você dizer no final do mandato, tem aquela prestação de contas anual que você faz, né? E o cara bota assim, 100 leis, 100 projetos de lei apresentados. Mas 90 são para trocar nome de rua, criar dia de alguma coisa, dia da praça, dia de não sei o quê. Eu respeito tudo isso. Mas eu digo coisas com efetividade. E, sobretudo, fiscalizar as leis já existentes, que são muitas, e que muitas caem até desuso pelas demais que são criadas, aquele excesso de leis. E cobrar que o prefeito asfalte a cidade inteira, que não tenha buraco na cidade inteira. É cobrar que, em vez da gente sair entupindo a cidade de quebra-mola, se tenha um programa de educação de trânsito. É fiscalizar, é cobrar, é pedir. Não é pedir que o prefeito troque a lâmpada da rua do poste do meu eleitor. É que a cidade no conjunto esteja iluminada. Essa é a função do vereador. Eu sempre digo que se todo mundo seguir a mesma linha, só cumprir com o seu papel, cada um ali no seu quadradinho, a coisa vai funcionar muito melhor. Só que é o que a gente não vê. E aí é a questão que você falou das pessoas não se politizarem, né? Quando a pessoa deixa de conhecer a função daquela que ele votou, daquela que ela depositou aquele voto, ela deixa de cobrar dele a coisa certa, a coisa a ser feita, né? Você falou nós estamos falando aí do quebra-molas. Você saindo de Pimenteiras, vindo até a Presidente Roosevelt, são 14 quebra-molas. Eu já contei isso. De Pimenteiras, ali da igreja de Pimenteiras, até a Presidente Roosevelt, a saída da Presidente Roosevelt, são 14 quebra-molas. E de lá até o centro da Várzea tem mais 7. De Pimenteiras até o centro da Várzea são 21 quebra-molas. Então, aí você fala de 21 quebra-molas e de talvez mais 2.000 quebra-carros. É a quantidade de buraco que tem na cidade. A quantidade de buraco. Então, quando você vê lá jogando um caminhão de asfalto para fazer um quebra-mola, olha quanto buraco poderia estar sendo tapado, olha quanto recapeamento podia estar sendo feito. E você fazer a questão, eu também entendo, a questão do motorista que não tem educação. Quando você tira a sua habilitação, a autoescola fala da velocidade que você tem que imprimir em cada rua, na estrada, dentro do bairro, dentro da via urbana, próximo aos prédios públicos. Isso tudo você aprende. Mas quando você também faz trabalhos de educação ambiental, de educação de trânsito, de conscientização, aí você
traz para a população isso. Mas aí você fica vendo essa gama e vira essa moeda de troca. Porque o que você vê, bota quebra-mola, porque aí você tem que criar um empecilho, criar um obstáculo. Sem contar que muitos deles, são feitos sem um estudo, tá? Quando você coloca um quebra-mola, você coloca um obstáculo. Aí você falou de Pimenteiras. Sim. Você já parou para pensar que em Pimenteiras a gente tem o quartel do Corpo de Bombeiros da cidade? O bombeiro que sai dali para socorrer pessoas acidentadas, pessoas que passaram mal, incêndios. Você já parou para pensar que da Pimenteiras no centro, se ele não subir ali por aquela rua, né, que quando sai pelo panorama ainda tem até menos, mas aquela rua vive com problema, né, de buraco, de manilha que cede. Então, aí quando vem por ali, você parou para pensar quanto tempo um carro de socorro leva para vencer todos esses obstáculos? Então as pessoas não analisam isso. Eu sei que assim é muito comum as pessoas procurarem, eu quero um quebra-mola na minha rua porque o carro corre muito. Mas ela pensou que ali passa um carro do bombeiro, que ali passa uma ambulância. As pessoas não pensam o seguinte: quando você coloca um quebra-mola, e eu já vi isso acontecer aqui em Teresópolis, pessoas me procuraram, Rangel, botaram um quebra-mola perto da minha casa, agora quando chove, toda a água se desvia do quebra-mola para dentro da minha casa, às vezes a casa está mais baixa um pouco que a rua, se desvia a água para ali, não tem um estudo técnico. Outras pessoas dizem o seguinte: Rangel, botaram um quebra-mola lá perto da minha casa, quando o carro passa, o carro leve não, mas um ônibus, um caminhão carregado, quando ele sobe, por mais que ele passe devagar, ele cria um movimento ali. Aquilo faz ceder muro, faz ceder rua. Então, assim, não tem estudos. É uma cidade que não se estuda nada, não se planeja. Essa é a realidade. Essa animosidade que tem hoje entre a Câmara e o governo, lógico, obviamente, tem os vereadores que são da base governamental. Mas essa animosidade, isso está atrapalhando bastante o desenvolvimento, porque não existem projetos. Sem existir projeto, nós ainda temos os problemas, Rangel, você sabe melhor do que eu, né? De escolas fechadas, de hemonúcleo que não reabre. Eu queria que você falasse sobre isso. E a gente nem falou de Feirinha, hein? Hélio, eu vou te falar aqui sobre essa limosidade que existe. Existe um prefeito que não respeita ninguém. Ele não respeita nada nem ninguém. Ele respeita aquilo que lhe convém. Vamos usar alguns exemplos claros aqui rápido hoje. Eu estava ali acompanhando, você estava falando da feira agroecológica. Aonde está o respeito do prefeito com a feira agroecológica? Como que ele quer que a Câmara não se pronuncie sobre o absurdo que ele está cometendo lá hoje? Tudo bem, estão derrubando aquele prédio, a feira não vai sair dali. Mas a estrutura da feira, para a feira funcionar, está condicionada àquele prédio. Como você vai manter ali pessoas sem um banheiro, sem um lugar para guardar suas mercadorias? Então eu me recordo, isso já é uma briga antiga. E aí, o prefeito lá atrás, todos vão se recordar, fez um vídeo, aquela coisa forte dele, que de marqueteiro, isso ele é. Ele não é bom de marketing, ele é marqueteiro, né? Ele engana a população com uma rede social muito bem feita, que é a dele, diga-se de passagem, com dinheiro público também. Mas eu não sei se engana não, tá? Engana uma parte ainda. Infelizmente, ainda tem pessoas que eu vejo, acompanho dele, de todos os outros políticos da cidade, ainda tem muito quem defenda. Quem vive naquele mundo dele ali de Nárnia ainda defende muito, tem muitas pessoas defendendo, se você olhar lá os comentários. Mas quando você vai ver também o perfil das pessoas, são pessoas que estão toda hora fora do país, que vivem um outro universo, como a gente acabou de ouvir a secretária de turismo falar aqui anteriormente, né, sobre os eventos. Se ela citou 1 ou 2 eventos municipais ali, são muitos, os outros são eventos criados por pessoas físicas, por entidades. Exatamente. Sim, e você disse ali muito bem, ela é de uma competência imensa. Se desse para ela a oportunidade de fazer turismo de verdade para a cidade, eu acredito até que ela, eu acredito, não tenho certeza que ela tem capacidade de fazer. Mas como quase que a totalidade dos secretários, está todo mundo ali na rédea curta, então não faz. Mas vamos lá, o desrespeito com a feira agroecológica. E aí quem não vai se recordar daquela montoeira de tendas que o prefeito comprou, montou na Praça de Esportes Radicais, houve uma grita naquela época que a praça não teria... Aí ele foi lá junto com o então secretário de obras e hoje secretário de projetos especiais, deve ser na Lua, porque em Teresópolis não existe nenhum projeto especial. Ele colocou várias tendas ali, adquiriu essas tendas a um valor absurdo lá, foi muito dinheiro para comprar essas tendas, montou todas essas tendas lá na Praça de Esporte Radical e disse que transferiria a feira para lá, até que a feira fosse feito um espaço nessa rua que está nascendo ali, um espaço com dignidade para essas pessoas trabalharem. E aí, nada aconteceu disso ali. As tendas, as que não estão lá largadas, foram levadas para socorrer um outro ponto que o prefeito abandonou e está acabando a cidade, Feirinha do Alto. Eu já cheguei à conclusão que tudo que é popular, tudo que a população, que a massa frequenta,
e que traz um turismo popular, o prefeito quer acabar. Ele quer acabar com a feirinha. Não se engane, senhores. Ele quer acabar com a feirinha agroecológica. Ele quer desestimular as pessoas estarem ali. Ele quer desestimular o pequeno agricultor que está ali, o agricultor familiar, o agricultor orgânico. Porque o agricultor orgânico ele é uma agricultura familiar. Porque é uma agricultura muito mais complexa, muito mais sustentável, muito mais ambientalmente correta, né? Mas tem aquele espaço, está tirando. Aí ele leva essas para a feirinha do Alto. Hélio, a feirinha do Alto que ele está fazendo lá é crime. Rangel, mas o dinheiro é do Estado. Sim, mas quem fez o projeto foi o município. E não é surpresa para ninguém. Já participei de várias reuniões, de encontros, que a construtora diz que o município atrapalha. O próprio Estado já falou em bastidores que o maior atrasador daquela obra é o município, a vaidade do prefeito, a arrogância do prefeito, a prepotência dele. Porque é o cara que acha que pode fazer tudo do jeito que ele quer. A gente viu aí nas chuvas, todo o sistema que ele falou, não, nós precisamos mudar muito o sistema de drenagem. Eles fizeram uma lambança lá. As pessoas estavam num dia da chuva lá, sentado naquela... Tá aí a imagem ali passando. As pessoas com água na canela. Essa aí são imagens dentro da feira. As pessoas com água pela canela, se alimentando com o pé para cima. Ele já gastou mais de 460 mil reais com o aluguel daqueles containers que estão ali sem condições. Ele até hoje não explicou cadê o dinheiro antes de ser o rotativo, era o par ilegal, aquele par ilegal que tinha lá. Cadê aquele dinheiro que deveria ser revertido para a feira? Até hoje não deram uma explicação desse dinheiro. E a gente cobra, a gente fica ali. Então, ele tem essa coisa desarticular. E aí, Hélio, vem o seguinte. Vou falar de um outro exemplo da destruição que o prefeito está fazendo. Questão dos professores. A questão dos professores, aquela questão agora da hora extra, de mudar aquilo tudo em cima da hora, aquela coisa toda. O prefeito diz que foi pego de surpresa na quinta-feira retrasada, com uma mensagem do Tribunal de Contas que ele não podia pagar mais. Mentira! Mentira! Ele tinha ciência desde o dia 24 de janeiro. Só que é um parecer do Tribunal de Contas. É uma orientação do Tribunal de Contas. Você acredita, ou alguma das pessoas acredita que o prefeito realmente respeita os pareceres do Tribunal de Contas, as orientações? Só se convier a ele, quando é conveniente para ele. Vou dar um exemplo claro. O Tribunal de Contas apontou diversas irregularidades na questão da venda da outorga de água do município. Ele desconsiderou literalmente e foi à Justiça. E foi à Justiça para fazer. Porque a venda de outorga de água foi via justiça. Não foi acompanhando pareceres técnicos e instrumentos técnicos. Não, pô. Os técnicos disseram que aquilo estava errado. E está errado. Mas aí ele foi à justiça. Agora ele diz que o Tribunal de Contas diz que ele não pode mais pagar hora extra. Orientou. Por que ele não foi à justiça dizer o seguinte, eu preciso continuar pagando porque eu não tive competência de suprir todos os quadros da educação, então eu preciso pagar hora extra para que as pessoas trabalhem aquém do seu horário para botar. E aí não. Aí ele disse que não foi à justiça e simplesmente os diretores e os cargos de direção das escolas ali receberam seus salários sem a hora extra que já tinham feito. Tá, mas ele tem esse dinheiro. Lógico que tem, Hélio, mas não é conveniente para ele pagar. Ele gosta de tensionar. Ele na terça-feira da semana retrasada, ele faz uma reunião no Clube do Comari, bota lá 600 cadeiras e convoca para uma reunião de urgência com o prefeito. Chega lá, ele nem vai. Ele não vai lá fazer o quê, pô? Ele gosta de ir para fazer live bonita. Ele foi lá para deixar as pessoas... E disse o seguinte, olha, fomos pegos de surpresa na quinta-feira, recebemos um comunicado, não podemos mais pagar hora extra, a única solução que nós encontramos é essa aqui, e vocês têm que correr para a Câmara e resolver isso lá. Final da tarde, na terça-feira, a Câmara, mais uma vez, de portas abertas, como sempre está, recebe uma comissão, só que todo mundo sem saber o que estava acontecendo. A gente também não sabia o que estava acontecendo. Ele sabia desde 24 de janeiro. E os professores têm que aprovar isso aqui. E aí? Aí a gente pergunta, o presidente tocou essa reunião, muito sabiamente disse o seguinte, nós não temos tempo hábil para estudar isso. E o presidente foi secretário de Educação. Eu acho isso ruim, mas e aí? E aí disseram lá, naquele primeiro momento, presidente, é ruim, mas se não aprovar, pode tornar um caos a partir de segunda-feira na educação. Segunda-feira que seria essa agora. Ele disse o seguinte, então vocês se reúnam, o que for lícito, legal e atender a categoria, nós vamos nos empenhar para fazer. Não houve um consenso na categoria, mas na quinta-feira, novamente reunião na Câmara, e disseram o seguinte, aprovar isso é ruim, mas não aprovar é muito pior. Eu nunca votei nada lá tão inseguro como eu votei na quinta, mas eu entendi que nós poderíamos criar um caos na educação a partir de hoje. E aí foi aprovado, ok, vamos lá, e depois vai se adequando, se resolvendo. Na sexta-feira ele não paga e diz o seguinte, não, pô, eu não posso pagar hora extra. Hélio,
Ele tinha... E aí eu fico vendo a cabeça ruim do prefeito, a cabeça cabulosa, para fazer o mal para a população, para acabar com a cidade. Ele disse, eu deduzo que ele fez o seguinte: a Câmara não vai aprovar isso para tensionar comigo. E aí eu boto tudo o caos da educação a partir de segunda-feira na conta da Câmara. Quando chega lá e a gente mostra que não tem tensionamento, que não tem má intenção, a gente vai lá, entende e aprova, mesmo deixando ciente, eu falei isso na Câmara, que a gente precisa corrigir e adequar para que isso não crie um caos lá na frente. Ele ficou mimado, ele se sentiu magoado. O que ele fez? Bom, já que eu não posso fazer mais isso, eu não pago. Não vou pagar. Ele fez pirraça, está fazendo pirraça com os diretores, com quem tem os cargos lá, coordenadores, diretores, né, que coordenam as escolas. É o pulmão, né, que dá o oxigênio para a escola funcionar, e ele não dá. E detalhe, aí vou dizer aqui novamente, houve uma cobrança muito forte, eu acho que justa, ao prefeito e à secretária. Mas pessoas da secretaria disseram que a secretária foi pega tão de surpresa quanto todos os professores na sexta-feira, que ela não sabia, que teve um rebuliço dentro da secretaria. Outros dizem assim, se for isso, então, eu acho que ela tem que renunciar, ela tem que pedir exoneração e tal. Eu acho que ela tem que se posicionar a favor da categoria, porque ela está secretária, mas ela é servidora. E eu espero que a atitude dela seja se posicionar a favor da categoria. Ela tem que se posicionar, sim. Ela não tem que renunciar, ela não tem que entregar o cargo. Renunciar não, pedir exoneração. Exatamente. Mas ela se posiciona. Aí ela pode ser exonerada. Exatamente. O prefeito, mas ela tem que ficar ao lado da categoria, que assim eu entendo. Mas aí você fica vendo, e aí quando você me pergunta se tem essa animosidade da Câmara, não tem. O prefeito, ele é um criador de caso. Ele é uma pessoa, não sei se é mimado a palavra correta, se ele é muito vaidoso, se ele é muito arrogante. Ele é o cara que quer o tempo inteiro ser o senhor de tudo. E aquilo que não o agrada, ele corre para a justiça, ele manda para a Câmara. Se a Câmara resolve, ele corre na justiça. Teve lá a questão também foi votado lá em regime de urgência, a questão dos conselheiros tutelares. Quando eles tiram um plantão de 24 horas, se recebe, se não recebe, como que é aquilo, porque sobrepõe a carga horária. Aquilo já tinha sido matéria. A gente aprovou, ele vetou, a gente derrubou o veto, ele foi à justiça e disse que era inconstitucional. Depois, por uma jogada ali para fazer, eu não sei quem foi lá, né? Pessoas que antes eram oposição viraram governo, inclusive que eram os autores da lei, foi lá no ouvido dele e contou, não, manda para a Câmara de novo, que se a Câmara aprovar, olha isso. Você está entendendo o tamanho da coisa? Então não tem limosidade. O que tem ali é um prefeito que perdeu, nunca teve a rédea da cidade, nunca teve o controle da cidade, porque a gente fica falando aqui de espaço. Eu ouvi você falando a questão do Chocosserra. Me diz um lugar hoje digno para fazer o Chocosserra. Antigamente se fazia lá no Espaço Gino, se fez ali naquele espaço também que era o antigo Bingo, né? Que hoje agora que ele foi vendido em leilão e tudo, então não tem. O Espaço Gino. Você não tem um espaço para evento digno na cidade, um espaço do município, algo que o município pode dizer que sim, que é seu, eu faço meus eventos aqui. Quase todas as cidades têm um centro de eventos, tem um local. E aí... Nós não temos. Não temos. E outro detalhe, o Chocosserra, que sempre foi um evento da cidade, um evento da programação, ele não pertence, ele é patenteado. Ele foi patenteado. O Chocosserra não é da cidade. Então, assim, a gente criou um clamor por quem o patenteou, depois, não, vou doar, vou fazer. Mas, Hélio, é tudo questão de vaidade. Ele vai empurrar para o Sesc Alpina, porque ele não tem capacidade de fazer. Então faz lá. E aí fica assim, mas se você faz a festa da cerveja lá na praça do Colégio da Ploc, por que você não fazer? Mas você tem que preparar a Praça Olímpica. Por que não fazer dentro de uma Praça Olímpica? Que é no centro da cidade, acesso a todo mundo, acesso à população em geral. E ele não precisa nem ficar preocupado, porque assim, se fosse no período de chuva, ele ficaria preocupado que a Praça Olímpica vira quase que uma piscina olímpica, né? Toda vez que chove. Mas como não é período de chuva, ele poderia. Mas não tem interesse. Essa questão da elitização dos eventos, e é óbvio, a gente entende que tem aquele evento que atrai o turista, tem o evento que tem um público de poder aquisitivo mais elevado. Você faz uma festa da cerveja, onde uma cerveja custa R$25 um copo, uma taça, uma tulipa, né, de cerveja, um chopp, é óbvio que você chama para aquilo um público mais elitizado. Quando você faz mas não é o interesse dele. Os eventos que o prefeito não faz, vamos aqui ser sinceros novamente, o evento da cerveja é um evento particular. Entendeu? O Chocosserra hoje se transformou num evento. A Secretaria de Cultura toca, mas é um evento praticamente particular também. As festas são. E aí o município fica pegando carona na caminhada dos autistas. Eu queria saber. O Vem Passarinhar, evento
que é criado, isso que Não, mas iniciou já pelo... existiria mesmo. O Vem Passarinhar é um evento criado pelo Estado no Parque Estadual dos Três Picos. O INEA criou o Vem Passarinhar no parque. E aí se estendeu aqui no Parque Nacional. É um evento maravilhoso, traz um público diferente que gosta, são aquelas pessoas que gostam dos pássaros, mas de ouvir o canto na natureza. Que traz ali para aquela região um público diferente. A gente tem lá o sítio Saíra Azul, da Dona Esther, que é expositora aqui da feira, que é também feirante aqui na feira de produtos orgânicos. A Dona Esther é uma das pessoas que desanimou. Ela toca lá na resistência, na resiliência dela, porque ela não tem acesso. O prefeito ele se preocupou em colocar asfalto até na porta do parque e até na porta do condomínio, que é um grande empreendimento particular que tem lá, que a pessoa foi parceira, que entrou com o maquinário, que ajudou, para colocar até ali. Mas se por um acaso der uma garoa de chuva, as pessoas não conseguem sair do Parque Municipal Montanhas e ir até o sítio Saíra Azul para comer. Porque lá ela serve uma comida, tudo na base do orgânico e tudo, não consegue ir. A gente tinha o Trutário Firmeza, que fornecia truta, um almoço maravilhoso. Ali as pessoas não conseguem chegar. Hélio, tu tem um interior totalmente abandonado. Qual o potencial turístico que a gente tem hoje? As pessoas vão aonde? Me fala um lugar turístico para o turista em Teresópolis hoje. Vai um mirante da colina. Olha o abandono que aquilo está. O mirante do Vale Paraíso. Olha o abandono que está. O interior totalmente abandonado. A RJ 130, totalmente abandonada, acabou de reformar. Rangel, mas é uma obra do Estado. Hélio, eu venho desde o ano passado reiterando e-mails e mais e-mails para a comissão de obras da Alerj, que tem uma comissão de obras. O deputado, que é o presidente da comissão, já me respondeu semana passada que vão agendar para vir aqui esse mês ainda, para a gente fiscalizar, que é dinheiro do Estado, feirinha, rodoviária e RJ 130. 3 obras que a gente está falando aí em torno de mais de 140 milhões de reais, porque só a RJ 130 passou de 130 milhões de reais. Então, mais feirinha, mais rodoviária. Hélio, dinheiro público jogado fora. E todos com a anuência do prefeito. Ele fez projeto. Feirinha e rodoviária, os projetos eram do município. RJ 130, agora a gente está vendo os moradores de Albuquerque tendo que se cotizar para comprar manilha numa coisa que já estava no projeto. Então, não tem controle. A gente está com uma cidade totalmente... Vou repetir o que eu falo lá atrás. Se Teresópolis fosse um navio, a gente está à deriva. Eu quero entrar num assunto em que você conhece muito bem. Lógico, óbvio, você conhece os outros, mas você conhece muito bem, até por uma questão profissional, que é o crescimento do consumo de drogas em Teresópolis. Eu trabalhei no governo Tricano, na comunicação. E pelo menos a cada 40 dias, mais ou menos 40, 45 dias, o Tricano pedia uma reunião com o comandante da Polícia Militar, comandante do Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal. Veja bem, eu não estou falando de reunião do Conselho de Segurança. Eu estou falando de uma reunião em que o prefeito fazia com os órgãos de segurança, a prefeitura, o governo e mais alguns vereadores. Você tem conhecimento dessas reuniões, se elas continuam acontecendo? Não que eu tenha conhecimento. Inclusive, eu estou presidente da Comissão de Segurança Pública e Servidores Públicos. Nunca fui chamado para nenhum... Até do próprio Conselho Municipal de Segurança, eu nem acho que existem umas reuniões, eu não sei. Eu acho que sim. Eu acho que existe. Eu também acho que sim. Eu me lembro que o Conselho era muito atuante na época do Nadim Cantara. Eu lembro que existiam, além das reuniões do Conselho, existiam os cafés comunitários, que eram feitos no batalhão da PM. Eu estava subsecretário de Segurança aqui e participei de muitas dessas reuniões. Então, hoje eu acho que não existe mais nada disso. Eu acho, às vezes escuto falar que parece que existe o Conselho atua, faz algumas reuniões, mas eu não sei se tem participação da população. Não existe, mas vamos lá. Crescimento do uso de drogas. Isso é um problema que assola o país. Mas na nossa cidade especificamente, a gente tem uma cidade que a nossa entrada principal é o soberbo. A cidade é controlável. A cidade é muito controlável. A cidade poderia ser um condomínio fechado. Isso. Poderia ser um condomínio fechado, como era o projeto lá atrás, que inclusive foi um projeto que quando era atuante, quando existiu o Conselho Municipal de Segurança, ele atuava muito, que eram as cabines nas entradas da cidade, no soberbo ali, no pórtico. Então você precisa... Mas da segurança pública, o combate às drogas, ele vai muito além do policial dentro da comunidade prendendo o traficante. Ele também vem na questão da orientação, da educação. Você sabe só quem faz educação de combate às drogas hoje no município? Polícia Militar. Só a Polícia Militar. Só a Polícia Militar. Qual o programa que o município tem para combate às drogas?
Nenhum. Qual a campanha que você viu o município lançar sobre o combate às drogas? Nenhum. E isso vai, além do mais, ainda assim, você tem bairros totalmente às escuras, você tem servidões totalmente às escuras, o que favorece o quê? O tráfico de drogas, o consumo de drogas. Você não tem campanhas educativas. Você hoje não tem aquela... Tinha antigamente, eu me recordo, quem nunca correu daquela Kombi do Juizado de Menores, Hélio? Eu era moleque na beira-linha. Rapaz, era o terror quando a gente estava na rua depois de 6 horas. Não era depois de 10, 11 horas da noite, não. Que aparecia uma Kombi, todo mundo corria para casa, com medo do Juizado de Menores. E ali tinham pessoas da prefeitura, da polícia militar, do juizado, doutor Inês. Eram 3, 4, 5 carros seguindo a polícia militar, a guarda municipal. Exatamente. E o carro da doutora Inês. Essa conscientização. E o município e a segurança pública, ela é dever do Estado, né, na questão do combate, mas da educação, isso é dever do município, com a campanha que tem, Hélio. Com a campanha, a gente fica vendo o prefeito falar nas escolas, não, porque evoluímos tanto na educação. Aonde, Hélio? Aonde? O que a prefeitura faz? O que o prefeito fez? Vamos lá, nas drogas, uma campanha. O prefeito deveria mostrar uma campanha nas escolas efetiva. O que tem é o PROERD da Polícia Militar, através aqui do Sargento Amaral, vários colegas que estão lá, que fazem esse trabalho, né, de combate, de orientação ao consumo. Eu fui em algumas escolas em formatura que eles fazem, e assim, você vê em pé as crianças se aprofundam naquilo que querem, mas só que não tem efetividade. Eles poderiam, junto com o município, a gente tem a Guarda Civil Municipal aqui, a nossa Guarda Civil Municipal tem pessoas competentíssimas lá, que poderiam fazer, junto com a Polícia Militar, fazer um trabalho mais efetivo, mas não tem. Porque o município está sucateando a coisa pública. Você hoje não tem concurso. Eu queria um guarda... A gente precisava... Sim, a gente tem um parque municipal e a gente não tem uma guarda municipal ambiental. Guapimirim tem, Magé tem, Petrópolis tem, Nova Friburgo tem, Teresópolis não tem. Por quê? Não faz um concurso público. Então, a gente poderia combater muito mais, porque o combate às drogas vai muito além do policial militar armado dentro da comunidade prendendo traficante, que aí só fica enxugando gelo. E a gente precisa muito, esse alinhamento do prefeito, de chamar o comandante da PM, coronel, eu preciso que as cabines voltem a ser atuantes. Não é mais. Você passa na cabine de quebra-frasco, fechada. Você passa na cabine de Hermitagem, fechada. Você passa ali no Soberbo, a viatura está ali porque é a entrada, mas está parada, mas não tem aquela efetividade, é um trabalho de educação, um trabalho forte. E o prefeito, ele precisa cobrar isso. E hoje, eu vou falar mais aqui com o policial militar, se cria tantos entraves hoje que é para o policial não trabalhar. Hoje se criam vários entraves. Você hoje passa na entrada da Quinta Leblon, você vê a viatura parada na entrada da Quinta Leblon. Mas muitas das vezes você fala, mas aquilo ali chama-se para dar sensação de segurança. A gente não quer sensação de segurança, não. A gente quer segurança de verdade. Eu não quero ter sensação que eu tenho segurança. Eu quero saber que eu estou na cidade segura. E a gente não tem isso aqui, muito pela inércia do poder público também. Nós temos algum problema aqui na educação. A gente falou da educação, que ele não vai pagar, né? Não é não pagar a educação, é a hora extra. Ele não vai pagar, pelo menos ele está dizendo que não vai pagar a hora extra. Mas a gente tem escolas fechadas, né? Escolas que estão aí há anos fechadas. E passamos aí 4 anos e 4 meses sem uma inauguração. O prefeito não construiu uma escola. Aliás, diga-se de passagem, construiu uma sala vamos aqui ser realista. O prefeito não construiu nada. O prefeito de Teresópolis, o senhor Vinícius Clausen, não construiu nada. Ele fala assim, não, inauguramos creche. Senhores, não se engane. Reinaugura a creche, que ele tira. E aí, vamos lá, tirou da beira-linha, levou ali para Araras, desapropriou uma casa, levou para uma estrutura melhor. Mas ele não criou creche, ele não criou nada. Fechou. Vamos lá, Maçom de Noronha, está fechada desde 2019. Entrou pela pandemia, passou e está fechada. Já teve aditivo pra caramba, né? Aquela obra já passa aí, pelo que eu entendo, de 3 milhões de reais. Será quanto custa para construir um prédio novo daquele? Quanto custa para construir um prédio daquele? Não custa 3 milhões. Então assim, e detalhe, vamos lá, e o prejuízo dessas crianças lá? E ele disse em outubro do ano passado, 17 de outubro, ele fez uma live na escola dizendo assim, em março me cobrem, fevereiro, março me cobrem. Abril. Estamos em abril, E cadê a escola? E tá lá, e detalhe, não inaugura até o meio do ano. Pelo que eu soube, não inaugura até o meio do ano. Hermínia Josete, na Tijuca. Abandonado o governo dele todo. Está lá abandonada. A Climeia no bairro de São Pedro. Abandonada. Está lá abandonado. Está lá abandonado. Inclusive, a obra não funciona. Com as paredes
as paredes já acabaram. As paredes Com infiltrações, olha aí, Olha Mate. lá, cheio de infiltração, Obra nova ó. com infiltração. Tá pior. Essa imagem aí já tem algum tempo, tá pior. Então assim, não anda. No interior, escolas abandonadas. Hélio, ele não criou nada. Vamos lá, você falou também, hemonúcleo. As pessoas que quiserem doar sangue hoje, olha só, doar sangue é um ato de vida. Doar sangue é um ato de vida. Salva vidas. Olha aí o estado que está o hemonúcleo. Ele não consegue... Isso é mato. É mato, é bagunça. E assim, inaugura, porque a licitação não deu certo, porque não sei o que não deu certo. Não inaugura. Quem quiser doar sangue hoje tem que ir para Petrópolis. Olha só, a pessoa sai daqui para ir doar sangue em Petrópolis. É tão difícil você já conseguir trazer que as pessoas doem na cidade, imagina fora. Ah, eu não sabia que o São José ia parar de... Como que não sabia? Ninguém chega para o poder público e fala, eu vou parar de ser teu parceiro amanhã. É porque ele é um péssimo parceiro. Então, não tem nada. E aqui, desculpa até, eu não posso ser leviano, vou me corrigir aqui. O prefeito tem uma obra que ele executou, que foram as gavetas do cemitério, que estão em estado deplorável. Ele fez gavetas de cemitério colado em casa, mas as casas, aqueles terrenos são invadidos. Mas as casas já estavam ali. Rapaz, as gavetas chegaram depois. Aquilo ali é deplorável, Eu fui lá ver, aquilo é humilhante. Você tem que estar ali. As pessoas que vão ali para se despedir dos seus entes queridos seguem orientações, inclusive das pessoas, das funerárias e também dos funcionários dali do entorno. Ó, faz tudo que tem que fazer aqui embaixo para chegar lá, botar correndo e sair correndo, porque ninguém consegue de mosca, do cheiro, porque a obra é mal feita. E aí, e tem uma CPI que foi feita sobre a Constru e que gerou uma CP, que está suspensa onde? Na justiça. Se o prefeito tivesse trabalhado com correição, aquela obra, aquela CP, ele diz, não, pode fazer o que vocês quiserem. A CPI não vai encontrar nada de irregular. A gente encontrou e apresentou. Tanto que eu apresentei o relatório e está lá. E me parece que aí ele conseguiu suspender, que ele sabia que estava errado e ele correu para a justiça para suspender. Parece que o Ministério Público agora deu parecer dizendo que está ok, que tem que dar continuidade. Eu acredito que não. Que ele vai conseguir fazer com que alguém fique sentado em cima e que isso não prospere. Até por esse momento. Mas... Porque se não tem nada de errado, não, pode tocar, vamos lá apresentar. Assim como foi a CP dos orçamentos impositivos, das emendas impositivas. Ele ali foi provado que estava errado, ele só conseguiu comprar, aliás, conseguiu conquistar, né, alguns votos ali e não foi cassado. Mas 12 vereadores encontraram e concordaram que estava errado. Ô Jonas, eu não vou fazer a pergunta aliás, tem vários comentários aqui. Não tem pergunta, mas vários comentários interessantes dentro do que nós estamos discutindo. Tem muitos mesmo. Mas, Jonas, eu não vou fazer a pergunta que você fez, porque a gente está no período eleitoral e ele não vai poder te responder isso. Então, eu não posso perguntar isso. Depois você pergunta para ele. Tá? E período eleitoral a gente tem que ter muito cuidado, que o tribunal está aí, pega a gente pelo pé, multa e multa caro mesmo, né? A multa lá não é brincadeira, não. Você falou da comissão processante, tem mais comissão para entrar, né? Então, a que está suspensa é do concreto. A que está suspensa é essa, voltando tem que ser votada. Que, se eu não me engano, o presidente era o vereador Paulo Nogueira, o relator o vereador Diego Barbosa e membro o vereador Fidel Faria. Eu tenho falado muito aqui sobre a inércia da população teresopolitana e que as pessoas não estão interessadas numa eleição, e a gente está se aproximando já estamos dentro de um período eleitoral, né? E eu queria que você falasse sobre isso, Rangel, o quanto é ruim as pessoas não participarem do período, do processo. Hélio, eu digo sempre o seguinte, quando as pessoas de bem se calam, o mal prevalece. Vou dar um exemplo claro, até para depois eu não esquecer, porque eu já ia falar disso 3 vezes, esqueci. Estacionamento rotativo. O prefeito veio tentando implantar esse estacionamento o tempo inteiro. Ele já está irregular. Então, vamos lá. O prefeito vem tentando implementar esse estacionamento, a Câmara rejeita, e vai lá, de repente, no apagar da luz, não sei por que motivo, aqueles que eram ferrenhamente contra se mostram a favor do estacionamento. Se discute muito isso na Câmara, porque inclusive ele já tinha implantado e a Câmara suspendeu, não deixou. E aí, de repente, não, foram lá, e aí os que eram ferrenhamente contra levaram a proposta do seguinte, não, vai ser muito bom o estacionamento, vai trazer emprego para o Promagem, vai custear a gratuidade, vai melhorar o transporte público. E eu falei, isso aí é tudo história da carochinha. Mas foi para votação. 2 votos contrários. Vereador Rangel, que aqui vos fala, e vereador Dr. Raimundo Amorim. Votamos contra. Foi aprovado. Eu disse o seguinte, mas foi aprovado com a seguinte ressalva.
em 180 dias deve retornar à Câmara de Vereadores para que se homologue ali, eu esqueci o nome correto que se dá agora, para ratificar as ruas. Não para ratificar seu estacionamento, para dizer o seguinte, ele está em fase experimental em tais ruas. Depois de 180 dias, ele precisa retornar para que se reanalise confirmar quais são as ruas que vão ficar, se readequar, se vai crescer, se vai diminuir. Vou dar um exemplo claro. A própria Carmela Dutra aqui fica vazia agora o dia inteiro. Sim. Né? Porque ninguém quer pagar para parar aqui, então ela fica vazia o dia inteiro. Teria necessidade de ser aqui então? Então, para se readequar. A lei foi aprovada em junho ou julho. Eu sei que em janeiro já teria que ter retornado. A gente está falando de abril. E eu venho falando isso na Câmara. Inclusive, até acompanhei aqui a entrevista do presidente com você aqui, acho que na sexta-feira, e que ele disse que não, tem que rever o estacionamento. O estacionamento já está assim irregular. E eu estou cobrando isso na Câmara, tenho cobrado, cobrei na sessão, porque eu sempre fui contra o estacionamento. Rangel Seco, não. Tinha que fazer uma coisa decente. Aonde foi investido? O prefeito não fez uma prestação de contas até agora. Olha quantos milhões já se arrecadou de estacionamento. Cadê esse investimento? Aonde que ele foi? Onde foi parar? Cadê os jovens realmente atendidos? Mas você vê uma inércia, uma coisa muito... Quanto a aviação Dedideu recebeu? Uma coisa que nada, zero, não foi feito. Se é que ela recebeu, né? Eu participei de uma reunião, onde teria uma reunião lá sobre a questão do transporte e tudo, quando o prefeito faz aquela jogada ensaiada e vai lá e dá aumento. A aviação disse que se ela recebesse o que era direito dela, da gratuidade de 60 a 64 anos, palavra dos diretores da aviação. Eu sei. Ele disse o seguinte, eu não estaria aqui hoje discutindo aumento, eu estaria aqui hoje propondo baixar a passagem. A passagem se o município cumprisse com a obrigação dele, nós estaríamos aqui discutindo baixar a passagem. Só que não tem almoço grátis. E aí, o prefeito faz todo aquele teatro, quando os motoristas dizem que vão parar, e dá aumento. E vai dar mais, tá? Vai dar mais. Porque aquilo ali não é o que eles queriam, não. Vai dar mais. Mas vamos lá. E aí você falou dessa questão do período pré-eleitoral. A população precisa se informar. Ela tem que não reclamou do aumento da passagem? Não reclamou do aumento da passagem. Os próprios expositores da feira, por mais que estejam prejudicados, não se mobilizam, não se mostram indignados e vêm cobrar. Os próprios expositores aqui da feira agroecológica estão lá nesse sofrimento, mas não vêm. A população que está tendo o transporte público ruim não vem. A população que quebra seus carros nas ruas buracadas, na rua cheia de mato, não vem. A população está desacreditada, Hélio, mas a gente até entende. Aí quando vê votações, aberrações como a gente tem visto na Câmara recentemente, Hélio, a gente está no período pré-eleitoral. A montagem de partidos. Você já foi candidato, você é um cara bem antenado, você sabe que é um período muito complexo, né? A montagem das nominatas e tudo, né? Para você colocar. E aí, quando eu ia conversar com pré-candidatos, assim como eu estou pré-candidato hoje também, aí eu falava assim, Rangel, mas e aí? Aí eu conto das minhas ideias, de como que eu trabalho, como eu faço. Aí muitos falam assim, pô, eu queria trabalhar até na sua linha e tal, mas vai vendo, aí, pô, beleza, então vem, vamos montar um grupo maior, vamos levar mais pessoas assim, precisa de pessoas... E aí, Hélio, quando chegou na semana passada, um tal de você receber mensagem assim, amigo, preciso falar com você pessoalmente. Ninguém hoje quer mandar mensagem, ninguém quer mandar um áudio dizendo... Aí quando a pessoa, cara, não dá. Porra, eu recebi uma proposta, eu vou ter tantos cargos na prefeitura, eu vou ter tantos potes, eu vou ter não sei quantos mil de ajuda. Eu falo, rapaz, o que tu pode me oferecer? Eu digo, meu irmão, só o meu nome para tu levar para lá também, ver se tu consegue um paraíso desse para mim, esse paraíso aqui na terra. Pô, você tá entendendo? E aí, como que o cidadão que tá ali agora, Hélio, pode acreditar na política? Como? E aí é o desestímulo. Hoje, meu irmão, a gente tem que ser realista. Você fala de política hoje, acende na cabeça das pessoas aquela luz, tudo ladrão, tudo bandido, tudo só quer se dar bem. E o político só vem mostrando isso com negociatas, com negócios. Pô, absurdo o que a gente tem visto na Câmara. Estou falando, estacionamento, eu era ferrenhamente contra, depois eu passei a ser defensor. Eu participo de CPI contra o prefeito, depois estou a favor do prefeito. Você entendeu? Eu não estou dizendo que a gente pode mudar de opinião, a gente pode rever os nossos atos, mas, pô, a gente também precisa rever o nosso caráter, a gente não pode colocar, mas o político coloca à frente a ambição, o poder, a ganância, e aí faz a população se estimular. Mas a população é a voz do bem. E ela calada, tá resultado aí, o mal está prevalecendo. A gente está com a cidade abandonada há 6 anos porque o bem se calou. Eu conversei com o vereador Rangel, é um prazer sempre ter o Rangel aqui. Nem se precisa conversar muito, né? Que a gente já sabe como conduzir e ele também já sabe o que falar. É um vereador
que luta pelo município, e eu sempre falo aqui da nossa Câmara, que é muito boa, e o vereador Rangel é um deles, e a gente só espera que essa eleição que está começando agora, que venha para resolver os problemas de Teresópolis, que o próximo prefeito eleito venha para ser diferente do que está aí, porque o que está aí está muito ruim. Rangel, muito obrigado, vereador. Muito obrigado. Hélio, eu que agradeço. Eu chamo E volte. Pô, sempre que me chamar. E aqui eu peço, e aí sim, eu vejo pessoas falando assim, eu quero pedir encarecidamente ao prefeito. Não, eu quero pedir a você, população, que você vai ter aí uma gama de pré-candidatos. Já começa hoje a estudar quem é quem, vai procurar a vida dessa pessoa, entende, procura essa pessoa. Vocês vão ter aí mais de 300, eu acho que deve ter mais de 360, 350 pré-candidatos. Começa a buscar quem são as pessoas, busquem quem é, entendam suas convicções, vê se elas fecham com daquela pessoa e para a gente melhorar, para que a gente não passe por isso. Pesquisem quem vocês querem para seus pré-candidatos e seus futuros candidatos a prefeito. Pesquisa tudo, pesquisa a vida dessas pessoas, pesquisa o que elas já fizeram ou que não fizeram. Vamos lembrar, a gente fica falando naquela coisa, né, de nova política. Senhores, não existe nova política, não houve reforma política nos últimos tempos. Então o que a gente tem, o que a gente precisa é que a política que aí está seja do bem, seja honesta, seja em bem da população. Vamos trabalhar. O que eu desejo é uma cidade boa para todo mundo. Te agradeço aqui a oportunidade de estar aqui hoje. Que Deus continue caminhando e abençoando a cabeça de cada homem público para que ele pense no real objetivo, que é cuidar da população. Obrigado aí a todos. Muito obrigado, vereador. Essa ele pode responder, já respondeu. Ele é pré-candidato a vereador, sim. Isso a gente pode falar. Pré-candidato a vereador. E muito obrigado a todos vocês. Amanhã, 10 da manhã, eu estou de volta aqui, 10 da madrugada. Tem reprise 4 horas, tem reprise meia-noite. E daqui a pouquinho a gente está no YouTube, ok? Muito obrigado e até amanhã, 10 da madrugada.